Esse cara aqui, ó, o Yomi Pachepa, um tenente-general soviético. Aqui, ó. Esse livro aqui. Tá gravando já, Thiago? Tá gravando. Eu chego gravando pra gente Esse termo desinformação foi cunhado pela União Soviética, tá? Hoje o pessoal usa muito desinformação e descontextualiza, tá? Porque desinformação, no final das contas, é uma atitude intencional de distorcer a verdade, tem uma carapaça de verdade, mas o núcleo é mentira. A narrativa, ela guia a conduta, e principalmente através de sentimentalismo. E aí tem esse outro livro aqui, A Linguagem do Terceiro Reich, que esse autor, o Viktor Klemperer, eu não sei pronunciar o nome dele, ele viveu no Reich nazista. Pode falar esse termo? É, porque o YouTube, se fala isso, daí ele dá uma embaçada, né? Então, esse autor, ele viveu no Reich, na Segunda Guerra, e ele também viveu na ocupação soviética, porque depois que os nazistas perderam, quem ocupa o leste europeu são os soviéticos, né? E ele comenta o quão pior foi a tomada dos soviéticos. Entretanto, o foco desse livro não é falar sobre os soviéticos, e sim o quão impactante foi a tomada pelos nazistas através da linguagem. Principalmente antes de que o Reich chegasse no seu ápice. Então nós temos ali, em 1939, o estopim da Segunda Guerra Mundial. Antes, o movimento nacional-socialista já tinha tomado conta da Alemanha, já tinha entrado na imaginação dos alemães. Você pode ver grandes intelectuais alemães defendendo o nacional-socialismo, pessoas inteligentíssimas mesmo, tá? Principalmente através de uma distorção da linguagem. E é isso que ele fala nesse livro. A linguagem desencadeia a conduta e principalmente desencadeia a conduta alterando o sentimentalismo. O sentimento, né? O afeto e o humor. O que é importante que você tenha em mente? Hoje nós vivemos algo muito parecido. Basta você ver o que aconteceu na invasão do Hamas no norte de Israel. É o sul ou o norte? Eu acho que é o norte, né? De Israel. O antissemitismo voltou fortemente, né? Voltou fortemente através de uma narrativa de genocídio, falando que os israelenses são genocidas, sendo que quem invadiu Israel foi o grupo terrorista Hamas. E aí sempre vai ter essa briga de narrativas. Sempre terá briga de narrativas. Você tem um fraco e um forte. Pode reparar que vai ter essa antítese em praticamente tudo. Essa dualidade, tá? A síntese e a antítese. A síntese e a antítese. Perdão, a tese e a antítese, tá? Os opostos. O antissemitismo voltou hoje aí com uma carapaça de que é legal você ser antissemita porque Israel é genocida. Eu mesmo tenho amigos lá em Israel e eu já vi vídeos assim. O ataque a Israel é contínuo, é diário. É diário. Todo dia estão jogando míssil em Israel. Se não fosse o Iron Dome, Israel já tinha acabado. Israel é um pequeno pedacinho de terra, minúsculo mesmo, cercado pelo Império Árabe. Ele falou, só tem muçulmano em volta de Israel. Aliás, Israel é um lugar que tem muçulmano. É importante frisar isso daqui. Tem cristão e tem judeu. Tem parada gay em Israel. Tem parada gay em Israel. Não existe nenhuma parada gay. Não existe nenhuma na Palestina. Isso não existe. É impossível. O que esses caras fazem com os homossexuais é terrível, tá? O que eles fazem com as mulheres e por aí vai. Mas é o joguete de narrativa e como que a narrativa distorce, não a realidade, mas o que nós percebemos ser a realidade. Aí nós temos esse negócio da desinformação, que foi um termo muito usado principalmente na época da pandemia, né? Isso é desinformação, desinformação, desinformação. Esse termo foi cunhado pela KGB, ali no pós-Segunda Guerra Mundial. A KGB existe até hoje, chama FSB, a máfia russa, mais conhecida como máfia russa. Ela domina praticamente todos os cartéis de droga no mundo. Basta você ler um livro chamado Red Cocaine. Esse livro, cara, é uma bucha. Mostra como que a droga, a KGB, a famosa FSB,
distorceu o Ocidente através da drogatização do Ocidente. Chama Red Cocaine, você acha em PDF esse livro, tá? Um calhamaço, um livro sensacional. Porque drogatizando, não sei nem se existe esse termo, né? Mas você deixando o Ocidente um baita de um nóia, você enfraquece o Ocidente, você cria um dependente químico e um dependente químico nunca reage, ele é um dependente químico antes de qualquer coisa. Bom, isso aí foi um parênteses, tá? Esse livro é muito bom, muito interessante que você leia. Agora, a desinformação, ela vem com essa carapaça de verdade, ela tem esses tons de verdade, ela sempre tem uma vítima a ser defendida, e o núcleo dela, necessariamente, é a mentira. Nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, uma camada de histéricos e o poder na mão de psicopatas, tá? Para você subir dentro do partido, você só pode ser psicopata. Um psicopata, ele raciocina as emoções. Não tem como você ter alguém que faça mal para umas pessoas, sendo essa pessoa normal, que ela não se arrependa no caminho. Ou que ela não tenha um peso moral acerca daquela ação dela. Ela continua fazendo ininterruptamente esse mal. Quem é líder em partido com esse perfil, são os partidos, são movimentos, por aí vai, é um psicopata. Agora, o psicopata domina a massa através de uma narrativa afetuosa. Nós contra eles. É sempre assim, né? Nós contra eles, porque eles querem o nosso mal, sendo que o líder ali não faz parte desse nós. Pelo contrário, tá? A gente tem hoje, por exemplo, o nosso presidente da República, a família dele tem fazendas a dar com pau lá no norte do país. Se você for pensar, o filho dele trabalhava no Zoológico de São Paulo e é um dos empresários mais ricos do país. O senhor Lula é um dos caras mais ricos do país. E ele fala, em termos de narrativa, como se ele fosse um pedreiro. Porque a narrativa movimenta emoção. E movimentando emoção, conduta. Emoção, conduta. Conduta, emoção. Quer fazer um exercício aí de conduta? Começa a respirar rápido. Você vai ver que você vai começar a ficar ansioso. Respire devagar. Você vai ver que você vai começar a se acalmar. É uma espécie de conduta física, né? Hiperventilação e respiração calma. Então, através da narrativa, esses caras eles vão manipulando você e você não percebe. Basta você ver a quantidade de treta em família que deu. Agora, depois das eleições de 22, né? 22, né? A quantidade de briga, na minha família mesmo deu brigas pra caramba, né? Na família de conhecidos meus, assim, filhos e pais que não se conversam mais. Por quê? Porque eles estão à flor da pele, igual o ditado popular. Pô, o cara tava à flor da pele, tá muito irritado, muito chateado. E no final das contas, estão defendendo o partido sem saber que estão defendendo o partido. Aí você fala, pô, Nuno, você tá querendo dizer que o teu lado é certo? Não, eu tô querendo dizer que você não pode ser cego a ponto de não enxergar que você está sendo manipulado através de narrativas. Como que eu identifico uma narrativa? Sempre vai ter um agressor e sempre vai ter uma vítima. Isso é clássico de narrativa que manipula, essa narrativa dualista, que manipula sentimento. Isso é clássico, porque no final das contas, o brasileiro ele sempre quer buscar o culpado pelas suas mazelas. Ele não quer levantar-se, bater, tirar a poeira da camiseta e brigar por mais um dia de trabalho. Ele não quer brigar pelo dinheiro, ele não quer batalhar. Não é que ele não quer. O brasileiro trabalha muito. Pô, você vê a quantidade de imposto que a gente paga e o quanto que a gente consegue ainda continuar pagando, é porque nós de fato trabalhamos. Mas cai muito bem essa narrativa de que o culpado é tal, o culpado é o mercado. É igual o negócio do ovo. Os caras estavam culpando os católicos agora pelo preço alto do ovo, porque nós estamos fazendo a quaresma. Cara, que loucura, bicho. O católico parou de comer carne, aí ele parou de comer carne, ele vai comer ovo. E aí vai aumentar a procura por ovo, vai aumentar o preço. Isso é loucura, não tem nada a ver. Se for ver o aumento do preço do combustível, o ovo vem como da fazenda para cá? Tem um custo maior. Não tem como ter custo de produção, por exemplo, insumo, soja. Não é o católico. Então, querem sempre levantar esse bode expiatório a ser espiado, né, a ser sacrificado para o bem maior dessa massa que nem sabe se identificar quem é o mercado. O mercado parece que é um cara que você vê o mercado na rua andando por aí, né? Esses termos são os melhores. Ultradireita, lembra do Mega Man? Vocês lembram do Mega Man? Você lembra disso? Nossa, tinha aquela coisa assim, ultra, né? Ultradireita, o ultraconservador. Eu não sei o que seria um ultraconservador, cara. Eu não tenho a mínima noção do que seria isso. Mas eles ficam batendo nesse termo até que
você começa a ver ultraconservadores por aí. O cara que só quer trabalhar, não quer pagar tanto imposto, quer defender a família dele, quer ter o direito de defender a família dele, exercer o trabalho dele sem o Estado ficar enchendo o saco e principalmente cultivar a religião dele em paz. Só isso. Esse é ultraconservador. Essas narrativas tentam muito empurrar rótulos também. Eu lembro que, O rótulo? eu lembro que em 2018 o termo mais falado era fascista. Você tentava colocar você de fascista. Aí depois... Que descredibiliza automaticamente, Em né? 2022, pós-Covid, aí o termo agora era genocida. Você é genocida. Isso. Tá falando de genocida. E o termo, isso que é interessante, Tiagão. O termo, ele cola em você e te automaticamente descredibiliza. Então você é fascista. Qual que é a confusão deles em relação ao fascismo? O fascismo, ele é um irmão do socialismo, tá? A diferença é que o inimigo pro fascista é o outro país. Sempre tem essa coisa de o contra, tá? Aquele outro a ser espiado. Então o fascista, ele tem que defender a nação dele. Ele faz um protecionismo exagerado. É o Fati. Sempre vai ter um discurso afetivo por trás. Se vocês forem ver o Mussolini, ele sempre fala muito forte e tal. Até hoje na Itália isso aí acontece. Eles têm esse negócio muito brabo ainda, né? Se for pegar principalmente ali o pessoal do sul da Itália, que é mais arraigado. Agora, pro movimento nacional socialista, já tinha essa coisa do alemão enquanto um ser místico. Uma raça pura, por aí. Sempre vai ter um tom mitológico de narrativa, de futuro a ser realizado. Isso é muito comum. Muito comum. E eles são muito parecidos. Até que o fascismo prendeu um cara muito famoso, que era se eu não me engano, ele era líder do Partido Comunista Italiano, chamado Gramsci. Que é o gramscismo. O Gramsci falou assim, aqui, pelo amor de Deus, eu não sou literal, eu não sou nem um pouco literal. Então ele não falou assim, entre aspas, tá? Derrubem as suas armas, não vamos mais combater o face to face. Não, cara, vamos atacar a educação, a religião e a família, por dentro. O único país que deu certo o gramscismo foi aqui no Brasil. Porque quando que você teve lá o regime militar, os caras que não... Veja, nunca teve tanta produção de livro de cunho comunista e de esquerda quanto no regime militar aqui no Brasil. As universidades foram tomadas nos anos 60. Ali nós temos o golpe 64. Golpe, né? A população pediu, tudo bem, mas teve ali, né, a permanência dos cabaços dos militares. O militar aqui no Brasil só faz cagada. 1888 foi a mesma coisa quando que tiraram a família imperial daqui. Deram um dia para Dom Pedro sair correndo daqui. Tá? Um dia só. Se tivesse ficado o Império, o Brasil tinha mais liberdade econômica que os Estados Unidos naquela época. Pra ter uma noção. Só para ter uma noção, tá? Dom Pedro andava nas ruas do Rio. Aí os militares, né, pra variar, né, fizeram uma cagada. Aí você tem ali a escola sendo tomada pelo pessoal de cunho esquerda, a religião sendo tomada por um negócio chamado Teologia da Libertação. Quem fala muito bem sobre isso é o Bernardo Kister, eu não vou me meter nesse negócio. E nem vou meter tanto também como que eles tomaram essa parte de educação, porque é complexo, não é simples isso aí. Os caras são inteligentes, cara. Se eu for pegar, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Xavier, do Chico Buarque, o Sérgio Buarque era um baita de intelectual. Cara. O Sérgio Buarque tem livros ótimos, né? Não é igual esse pessoal de hoje aí, que é massa de manobra. Os caras eram intelectuais. Você tem um cara que é um cabeça de todo o movimento esquerdista hoje no Brasil, que é o José Dirceu. Ele é o cabeça do negócio. Ele foi formado em Cuba, isso aí todo mundo sabe. Paulo Freire. O Paulo Freire é outro, né? É o pai E só cagou, né? Se for ver os índices hoje no Brasil. Eu tô falando em resultado, tá, pessoal? Tô falando em resultado. Ele tinha até um discursinho fofo. Mas se for ver, ele defende o Mao Tse Tung. E Mao Tse Tung pendurou professores pelo pescoço lá na China. Ele defende abertamente a pedagogia do oprimido Mao Tse Tung. Tem uma estátua do Paulo Freire. Tá escrito lá que Mao Tse Tung foi bom. Tá escrito. Ele escreveu. Não estou inventando. Pega lá a pedagogia do oprimido. Tá lá. Ele fala sobre isso. Então, é muito louco, né, cara? Que a gente só pegue os aspectos que são passados desses caras pra nós e nós não, né? Endeusamos. Se você chegar em alguns lugares hoje e falar mal do Paulo Freire, se apanha. Você não tem direito de questionar o cara. Isso já é distópico em si. E já tem um cunho aqui quase que messiânico em cima desse pessoal. Quase que messiânico.
Então eles foram invadindo a cultura, distorcendo a narrativa, lembra da narrativa ali, né? O discurso do opressor e do oprimido. Se você for pegar, por exemplo, o Darcy Ribeiro, esse é outro diabo também. O Darcy Ribeiro escreveu um livro, se eu não me engano, o nome do livro é Raízes do Brasil. O Darcy Ribeiro fala que teve 3 forças primordiais na construção do Brasil. Em nenhuma delas é a Igreja Católica. Sendo que quem veio para cá são os jesuítas. Você pega José de Anchieta andando descalço no meio do mato para conversar com índios agressivos. Não era? Os jesuítas aprendiam uma língua em um mês. José de Anchieta, por exemplo, ele pega o tupi e transforma o tupi em escrita. Os tupis eles não escreviam, né? José de Anchieta cria um vocabulário para o tupi. Uma linguagem, de forma. Os caras andavam descalços no meio do mato. No meio do mato. Então eram homens de fibra. Eram homens de muita fibra. Não pense você que eram quaisquer tipos de homem. Esses caras foram mortos. Foram comidos por índios. Morriam de malária aqui no meio do mato. Saíram lá da Europa, da Espanha, e vieram para cá para serem comidos, mortos, e mesmo assim continuaram. Darcy Ribeiro tira de todo o contexto a Igreja Católica. Então, assim, tem uma manipulação de narrativa, sempre teve. É um livro. Eu acho que Raízes do Brasil, Thiago, não é? Raízes do Brasil, acho que é do Sérgio Buarque de Holanda. Coloca aí, cara, Darcy Ribeiro, Brasil. É muito comum eu trocar título, cara. Dislexia come solta aqui. Eu fiz uma iniciação científica em cima desse tema aí. A formação da personalidade do brasileiro. E aí, se você for pegar Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, tal. Gilberto Freire é um autor, pra você ter uma noção, tem uma cadeira de estudo de Gilberto Freire em Chicago, se eu não me engano. Ele foi aluno de Oliveira Lima. Tem uma biblioteca chamada Oliveira Lima em Chicago. Aqui no Brasil quase ninguém conhece Oliveira Lima. O Gilberto Freire, o pessoal de esquerda até fala de Gilberto Freire, mas se eles lerem o livro do Gilberto Freire, eles vão cair de costas, tá? O Freire, por exemplo, ele falava que não existia racismo no Brasil. A miscigenação no Brasil, a senzala é tão dentro da Casa Grande, diferente, por exemplo, de uma escravidão norte-americana, que é bem separado. Nos Estados Unidos, até os anos 60, era muito separado. Até hoje tem bairros ali que você não vê brancos. Isso é muito comum. A Renata foi uma vez para os Estados Unidos, ela falou que foi no Walmart. Eu não sabia, foi no Walmart lá na Califórnia. Cara, não tinha um branco e eles olhavam com uma cara de o que essa mulher tá fazendo aqui? É muito comum isso aí. Lá. Aqui no Brasil não, é misturado, né? É misturado. E a religião católica aqui no Brasil, ela tem um tom muito, muito, muito particular, né? Gilberto Freire fala que só falta Nossa Senhora descer e pegar a escrava no colo. Porque os escravos, eles foram batizados dentro da igreja, isso é importante também, né? Tem um papo que falava que os escravos não eram batizados porque eles não tinham alma. Maior mentira. Maior mentira. Isso é uma mentira que foi cunhada provavelmente por esses troncos, tipo Darcy Ribeiranos aí, que falam que a igreja veio para oprimir. De novo, né? Ela é tão opressora que ele não coloca nem no livro dele o papel importante da igreja. Então são autores, quando você vai começar a pesquisar, a maior parte dos autores em um primeiro encontro, em um primeiro contato, são autores que têm essa narrativa de oprimido e opressor. O português que veio oprimir os índios. Gilberto Freire falava que era comum você ver crianças ruivas correrem peladas nas aldeias. O português que veio para cá não era um português, é outra coisa também. Em Lisboa, em 1500, tinha aproximadamente 500 mil negros em Lisboa. Só para ter uma noção. Os portugueses que vieram para cá eram portugueses adaptados, por exemplo, Ilha da Madeira, eram portugueses que eles tinham a nacionalidade portuguesa, mas eles não eram brancos de olho claro. Eu não consigo imaginar essa ideia de que veio o europeu, chique, não, o que veio era tipo assim, veio o pedreiro, veio o padeiro. Veio os caras mais comuns, o cara né? mais testosterona, tá mandando ele pro mar pra morrer. Você já viu que tem uma história dos templários com o pessoal das embarcações? Já viu essa história? Acho que não. Da formação do Brasil? Acho que não. Que eles vieram para colonizar e cristianizar a América. Eles já tinham essa consciência. Então os caras, é que aí eu não lembro direito, vai ficar um monte de buraco. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam. Eram homens, assim, inteligentíssimos. Pedro Álvares Cabral não era qualquer pessoa. Você imagina você pegar um monte de nau naquela época e cruzar um oceano, cara. A logística de alimentação, de água, as doenças que tinham, por exemplo. Os caras não... Bicho,
Pega aí, meu. Tiagão, pega a Gabi aí, coloca, vai acampar com ela 2 dias. 3 dias. Você nunca fez isso na vida, eu vou lá. Vai lá. Mas é uma coisa que eu fico pensando, tipo assim, a gente tá falando de uma burguesia Não, europeia. não. Tá falando de caras que estavam dispostos a morrer pelo... Eram os caras que estavam dispostos a morrer por um ideal, cara. Então, tipo assim, E um ideal não é cristão. que chegou um burguês e falou, índios, eu tô índios. não toque em mim, índios. Não. Os caras que chegaram e falaram, vamos dormir na mata aqui, chegamos. A primeira coisa que fizeram quando pisaram aqui foi uma missa. O cara largou a mulher, Eles fizeram uma missa. Largou a esposa, largou tudo. Não é qualquer pessoa que tava nesses Eles eram. E outra, o que motiva esses caras, cara? Se a gente fala tanto em motivação hoje, o que motiva esses caras a continuar fazendo o que eles estavam fazendo? Isso é assustador. A força que esses caras tinham em termos de personalidade é assustador, cara. Hoje a gente precisa só tomar meu cafezinho e eu não começo meu dia, você tá entendendo? Assim, os caras, cara, eles continuavam naquela nau trabalhando e às vezes períodos provavelmente sem vento nenhum, ficavam parados com desinteria, diarreia, escorbuto, febre, tinham ratos ali que passavam doença. Então eles viviam em um ambiente extremamente insalubre, né? Pra, depois de alguns anos, meia pinguela de historiadores falaram que eles eram opressores querendo dominar os oprimidos. Cara, teve índio aqui que... burgueses brancos, capitalistas que sempre vai ter que ter... pro índio, né? Isso, você acha que o índio era besta? Sinceramente, se for pegar, por exemplo, os maias aqui, eu fui lá em Chichén Itzá, eu fui no México, aquilo lá é assustador, cara. Aqueles caras, eu tenho certeza absoluta que eles não se surpreendiam com o espelho. Isso é uma coisa que eles tinham consciência do valor das coisas que eles tinham. A pirâmide de Chichén Itzá, que é a principal zona ali, você bate palma na frente dela assim, ó, ela devolve um som pra você. Bicho, é só uma pirâmide, não tem nada aqui. E o som que ela devolve pra você é um som de um pássaro da região. É um sonho de um pássaro da região. Cara, eu fiz engenharia um bom tempo pra saber o quão complexo é pra você fazer um bagulho daquele. Você passa a mão assim, ó, são paredões de pedra lisa. Você passa a mão, você fala, como que eles cortaram essa coisa, velho? Não é. Eles tinham, pra você ter noção, um sistema de escoamento de água. Eles tinham esgoto encanado. Não é encanado, não é que a gente fala encanado, mas eles tinham já. Sistema de esgoto, sabe? Eles tinham um sistema de esgoto. Os índios aqui, você tinha índios mais simples, só que não são todos os índios que são simples desse jeito, não. Essa visão do bom selvagem não é real. Ser humano é ser humano. Ponto final. Achando que todo Tinha mundo... índio que é extremamente manipulador. Até que tinha índio que se juntava com os portugueses pra bater em outros índios. Isso era mais normal, inclusive. Tinha índio que era terrível, a cara. A maior parte das tribos não envolviam só os bonzinhos que iam ficar na mata vivendo. Não, tem essa ideia. Eu preciso do recurso que o Isso é outro narrativa, tem. concorda? Isso é narrativa, e essa narrativa ela impõe indiretamente uma conduta e uma forma de perceber a realidade. Porque você usar a lógica e tentar lembrar como que era o comportamento naquela época, eu já tô colocando pra você que não. Todo mundo era feliz, aí chegou o português e ficou triste, todo mundo agora. Isso, exatamente. Todo mundo era bonzinho. Vamos nos juntar para combater, ou vamos fazer o seguinte, eles são loiros, ai que lindos, vamos dar o nosso ouro. Não é simples assim. Teve caso, por exemplo, que o Gilberto Freire relata, de índias belíssimas chamando os portugueses para dentro da mata. Depois de 20 minutos apareceu uma das índias com uma perna na mão. Os caras olhavam para aquilo e falavam, que merda é essa, cara? Canibal, cara. Os caras tinham uma alta cultura. Eles tinham uma cultura, era um império, né? Se for pegar Portugal e Espanha, era um império. Eles vêm canibal e falam, mas que merda é essa? Aí o que os jesuítas faziam? Entravam no meio da mata. Meu Deus, tem um barulho lá fora, amor, vai lá ver. Hoje tem muito homem que... Não vou lá ver não, cara. Fica aí. Os caras iam. Eles iam. Então essa narrativa, ela impõe uma conduta e uma conduta impõe um sentimento. Eu acho que o tópico para você falar no vídeo, né, eu queria que você aprofundasse mais, é que eu percebi que toda a base de controle de narrativa que você fala tá ligada ao sentimentalismo. Você usou muito essa palavra durante o vídeo. O histérico, né? Eu acho que dá pra você falar Sim. só sobre o sentimentalismo. Então, exatamente. Isso aqui, e deixa isso, Thiago, no vídeo mesmo. Deixa isso no vídeo, porque é bom, cara. O sentimento, porque acontece, quando que eu tenho essa conduta, e a conduta impõe uma forma de ser, né? Por exemplo, se você discordar de mim, você automaticamente será tirado do grupo. Então é difícil você hoje defender um ponto de vista contrário à massa. É da mesma massa que grita muito, né?
histérica, portanto, né? O histérico não é aquele que grita, tá, pessoal? Aquele que esbraveja muito, isso daí é mais o histriônico. O histérico não é assim. Quando eu tô falando histérico, entenda o seguinte, é aquele que acredita no que sente. O histérico acredita no que sente. Se eu conseguir fazer um input de sentimento no histérico através de uma narrativa, eu consigo manipular ele através do que ele sente. Então, quando eu tenho esses discursos massificados de nós contra eles, e uma massa que defende você quando você tem esse discurso, você está manipulando tranquilamente. Então, o sentimento, ele é um padrão baixo do ser humano. Ele é algo que é valorizado, você pega aí o termo inteligência emocional, um termo idiota, tá? Porque inteligência, intelecto, apetite intelectivo é inclinar-se para a verdade com V maiúsculo. A emoção é só uma reação do teu corpo ao ambiente. É como se fosse não uma reação do tipo o tato, né? Você pega e sente o calor do fogão e tira a mão. Isso é uma reação, não é emoção. Mas você pode começar a ter medo de sentir aquele calor e queimar os dedos. Então a emoção é como se fosse uma reação com tons da imaginação. Pode ser até tons bem pesados. Né? Tons pesados, então você tem emoções mais densas, mais chucras. O nojo, por exemplo. O nojo é muito espontâneo. Agora você tem emoções mais superiores. Né? Do mesmo jeito, você tem uma serpente, você tem um mamífero. A serpente não cria vínculo contigo, o mamífero cria vínculo. Então o sentimento é um aspecto baixo mesmo, assim, é muito fácil sentir as coisas, né? É muito fácil você sentir raiva, é muito fácil, muito simples. E aí se tiver uma imaginação, a imaginação ela é sempre alimentada pela linguagem, tá bom? Uma linguagem simbólica, porque você pega o surdo, por exemplo. Ele tem uma imaginação, mas ele não escuta. Então não necessariamente ele escuta a linguagem verbal, mas ele tem uma linguagem simbólica. Isso que é um exemplo de linguagem simbólica, a cruz aqui atrás de mim. É um símbolo. Remete a algo, tá? Nós católicos temos as imagens justamente para nos lembrarmos de que eu tenho grandes exemplos de personalidade, os santos. Né? Ou eu tenho uma imagem de Cristo na cruz que representa o sacrifício dele, para eu lembrar do sacrifício dele e para eu me colocar no meu lugar enquanto um ser miserável. Eu gosto de brincar que essa cruz é do tamanho da minha ignorância. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora para relembrar do sacrifício de Maria, ou amor de Maria. Então, é um símbolo que remete a algo. O símbolo é uma matriz de significados. Da mesma maneira, quando você for pegar a suástica é um símbolo hindu. A suástica você vê muito Buda com a suástica, né? Entretanto, a suástica que o Hitler pega, ele inverte o sentido da suástica para um sentido lunar, oculto, né? E a suástica no sentido horário, ela é solar. Ela é uma cruz em movimento. Então imagina, você pega uma cruz e começa a rotacionar ela e como se as arestas da cruz pegassem fogo. Então é a cruz em movimento, tá? Então é um símbolo, é simples assim. Então o surdo também tem imaginação, o surdo também tem conduta, e a conduta e a emoção ela é alimentada pela linguagem, tanto verbal quanto não verbal, simbólica, não simbólica. É isso que acontece. Então, esses movimentos, eles alimentam a narrativa através da linguagem. Entretanto, se você, e é o que está acontecendo hoje no Brasil, nutrir a população com uma linguagem que serve numa espécie de antídoto a essa linguagem divisionista que eles propõem, você começa a ver que esse discurso ele cai por terra. Um exemplo que nós temos, do ovo que eu dei. Ah, o católico, cara, você que pensa um pouco, sabe que não é culpa do católico, tá? Você que pensa um pouco, é interessante que tenha um culpado para que o outro não assuma a própria responsabilidade. Um outro exemplo é aquele discurso de agora você comerá picanha. É vazio, é tosco. Quando você está em um ambiente político, um ambiente de eleição que está todo mundo muito à flor da pele, a galera se exalta com esse discurso. Tudo bem, se exalta. Dura pouco, mas se exalta, né? Porque quem não quer comer uma carne boa, não é verdade? Você vê que ele pega numa falta, né? Mas por que usa... A picanha? Por que esse sentimentalismo é sempre usado nesse discurso e sempre tenta usar uma fragilização, tipo, eu não vou só usar o sentimentalismo, eu vou usar uma coisa que é, por exemplo, se você é contra o Hamas, você é a favor da morte dos palestinos. Isso, é. Porque é sempre o sentimento e sempre usa uma coisa que, tipo assim, se você não concorda, então você é a favor da morte das pessoas?
Então você é a favor do pobre não comer picanha, é isso que você tá falando? É lá, Por exatamente. que sempre usa esse sentimentalismo de alguém que tá pra você ter dó, sabe? Porque é muito difícil você encontrar alguém que é contra alguém que sofre. Então usa o sofrimento como... Então ele quer te transformar na pior pessoa possível através dessa narrativa. Entendeu? Você não é só o cara que é contra o Hamas, você é a favor da morte de Palestina. Então você é o pior tipo de pessoa possível, automaticamente descredibiliza a tua humanidade. Não é mais seu discurso, descredibiliza a sua humanidade. E o pior é entrar nessas discussões com esses caras tentando rebater o argumento deles. Que aí mostra que você já tá dentro da argumentação dele. Você não rebate, você fala assim, bicho, que argumento idiota que você tá usando. Você tem que expor esses caras ao ridículo. Você tem que expô-los expor ao ridículo mesmo. Tá? Um exemplo que é aquele exemplo de nós não precisamos de homem. Que é a maior besteira. A mulher que tá falando isso, provavelmente ela tá falando dentro de uma casa que foi construída por homens. Um cimento, uma massa que foi virada essa massa por homens. Ela não existiria sem o pai dela. Mas meu pai é um lixo. Mas você não existiria. Precisa. Querendo ou não, o homem. Então, eu não preciso de homens. Vírgula. A soja que ela come lá na dieta dela vegana foi plantada por agricultores homens, possivelmente, né? Possivelmente. Pode ter agricultor mulher? Lógico, cacete. Lógico. Mas não tem como, porque essa mulher também teve que ter um pai e uma mãe. Não tem como. Provavelmente tem uma narrativa besta. Também, mas mas é meio que, vamos supor, por exemplo. Não precisa nem levantar pra fazer um estudo pra saber qual que é a maioria, né? Não precisa, é só você passar e ver por... E outra coisa, essa mulher que seja, ela precisou de um pai. Então, assim, é um discurso que o núcleo dele é muito oco, é muito fácil de debater. Por isso que são narrativas que na faculdade tinha muita briga comigo em relação a isso, porque a hora que você expõe o quão oco elas são, a galera reage como? Com raiva, tal. E reage em bando, porque o bando oprime muito rápido, né, cara? Você tá em 1, tô em 10, alguém está com o celular e começa a falar que você... Aí começa de novo, machista, tal. Que não tem argumentação, jogam nomes ali em cima de você tentando te ofender e te desprezar, menosprezar. Né? Tem algumas narrativas que foram placadas que dá pra tentar identificar um pouquinho disso, né, Zé? Aí, por exemplo, teve a narrativa uma bem recente agora e polêmica, foi a da escala 6x1. Sim. Que se você é contra a escala, se você é contra o projeto da escala 6x1, então você é a favor do pobre trabalhar, a mãe de família, é sempre assim, a mãe de família trabalhar 6 dias. Isso, o deficiente trabalhar 6 dias. Trabalhar 6 dias, só ter um dia de folga pros filhos. Você quer que eu responda só rapidinho? Eu acho que não é o Estado que tem que decidir isso. Isso tem que ser um acordo entre o funcionário e o empregador. Ponto final. Mas não essa narrativa, né? Como, por exemplo, nesse discurso, dá pra identificar, por exemplo, você acha que nesse discurso, tipo assim, você é contra o trabalhador ter folga? Nesse discurso dá pra identificar essa manipulação? Na realidade, você tem que ver quem defende isso, cara. Olha quem defende esse tipo de coisa. São os que menos entregam resultado na sociedade. Não adianta. Quem não entrega resultado... Eu, por exemplo, se eu for buscar... vamos supor, eu quero aprender sobre investimento. Eu vou buscar quem tem resultado em investimento. Eu quero montar uma empresa, então eu vou buscar a opinião de quem já montou a empresa. Agora... Esses caras, eles montaram o quê? Eles construíram o quê na vida? Absolutamente nada. Eles não têm, sim, porque eles falam tanto lugar de fala, né? Baseado em que eles vão falar isso? Então você tem que desarticular... Você tem que desarticular o cara que faz o mal e quem sofre o mal. Sempre vai ter um bode expiatório, sempre. Tem que desarticular isso da narrativa. Presta atenção, é bem simples. Por quê? Porque é um discurso sentimentalista. O discurso sentimentalista tem que ser simples. Não pode ser muito elaborado. Coisas elaboradas, elas cansam. E se você pensar demais, você acaba desistindo. Você desiste, você desencana. Quando você tem que entender muitas camadas, é só quando você está muito interessado. Por exemplo, quem está vendo esse vídeo é porque está muito interessado. E a maior parte hoje fica em cima de discursos mais vazios, simplistas e que dão uma sensaçãozinha de prazer momentâneo. Olha, você vê um exemplo, né? Eu fiz uma consagração de São José agora. E nós temos hoje uma prostituição gigantesca. Acho que nunca teve tanta prostituta no mundo igual hoje em dia. Você pega aquele OnlyFans, é uma prostituição velada. Nós nunca tivemos tantos escravos hoje quanto qualquer época da humanidade. Sabia disso aí? Você pega, por exemplo, as pessoas que trabalham em regime análogo à escravidão, costurando roupa, é um negócio assustador. Gigantesco. Na China tem muito. Gigantesco. A maior parte vem Muito mais que o Império Romano, que teve em toda a sua história.
Porque a gente tem uma população gigantesca hoje no mundo, né? Essa população existe porque existe o capital, senão não teria como, né? Combater doença, alimentar toda essa população, tal. São avanços tecnológicos, por aí vai. E nós vivemos uma sociedade que é a mais hipócrita possível. Não tem como, né? Então você pega a fome. A fome é impossível ser combatida. Sempre vai ter fome. Porque o ser humano precisa comer. Não tem como você acabar com a fome. É um discurso oco. Vou acabar com a fome, então tem que matar a pessoa para acabar com a fome. Ela vai ter fome. Não tem como. O fascismo. O que seria esse fascismo? Os caras que não concordam com o movimento. Que não estão na rua. Aliás, elas estão na rua provavelmente em dia que as outras pessoas estão trabalhando. Beleza? Elas provavelmente são sustentadas por alguém. Quem as sustenta é fascista também, porque não participa do movimento delas? Agora, tem problema o cara fazer um movimento, uma articulação, sei lá, e manifestar? Não, lógico que não. Mas é um negócio manipulador. Você vê a foto aí, ela tá segurando um jornal chamado A Verdade, já começa por aí. Generais e Bolsonaro, então já tem o cunho, a gente já sabe o que é esse pulso, é sempre a mesma ladainha, né? O pessoal que defende esse povo, eles continuam defendendo esses caras há 20 anos, 30 anos, e esses que defendem não cresceram em nada na vida. E agora eles também estão pedindo o fim da polícia militar. É sempre o mesmo discurso, é sempre a mesma ladainha. Mas quando chama, quando que é assaltado, vai chamar quem? Né? É muito fácil você combater a narrativa. Basta você olhar o quão fácil aderir à narrativa. Veja a quantidade de pessoas que estão envolvidas por essa narrativa. Observe-as. Ó, um exemplo. Movimento de massa. Você pega aí, acho que teve agora a final do Corinthians e Palmeiras, né? Uhum. Então é muito fácil você torcer pro time que você ama, concorda? É fácil, né? A coisa é fácil, é espontâneo e tal. Essas narrativas, elas trazem esse sentimento à flor da pele. É muito fácil você defender. Você não tem que fazer um grande esforço para entender o que está acontecendo. Você vai lá com a massa, segue a massa e é só isso. É bem simples. Olhe quem defende. Desvia o teu olhar para quem é que está defendendo esses movimentos. São pessoas que construíram algo na vida ou são pessoas que elas vivem presas a alguém? São carrapatos da própria família. São pessoas que têm disciplina? São pessoas que são exemplo? Não exemplo, não tô nem falando exemplo de moral, só exemplo de alguém que você quer ser. Você gostaria de continuar sendo quem você é? Você gostaria de ser quem elas são? Outra opção para você identificar o teor da narrativa. Olhe para quem defende a narrativa. Tá? Então nós temos um primeiro momento. É fácil seguir, não precisa pensar muito. E a segunda coisa, olhe para quem defende. Automaticamente você já consegue discernir melhor não só o tom dessa narrativa, mas para onde essa narrativa quer te levar. Porque eu tava falando, os caras são tão assim, preocupados com o pobre, que o pobre continua sendo pobre há 30 anos. Esse pobre que defende esses caras continua sendo pobre. Eu vi um mala de um bispo, o bispo ali de Aparecida, né? Ele tem um vídeo que fala assim: a igreja louva os pobres, levantem-se pobres. Você já chegou a ver esse vídeo? Não. Ele fala isso, vocês que são pobres, levantem. Aí os caras levantam lá. Isso, vamos bater palma pros pobres. Olha isso, os idiotas. Esse cara é TL pra caramba, é teologia da libertação pra caramba, tá? Ele fala da extrema direita e tal, é um mala sem alça, né? Não sei nem como que é bispo esse apóstata aí. Eu já não tenho paciência com esses caras já faz tempo já, tá? Apostasia, né? Apostasia é quando que os próprios, aqueles que deveriam defender a igreja vão contra a igreja, né? Isso é apostasia. Nossa Senhora de Fátima falou sobre isso, né? Que teria apostasia no final dos tempos, né? A aparição de Salete. Você quer não dormir essa noite? 2 aparições de Nossa Senhora para você ler sobre. A aparição de Akita, no Japão, e a aparição de La Salette, na França. Aí você não dorme mesmo, assim, você não dorme. Se hoje eu falar, você não dorme, você vai começar a rezar e vai tentar melhorar de vida de fato. Por que a gente usa os santos enquanto modelos? Porque são bons modelos, né? Chegar ao céu, tudo. Não acredito. Não interessa o que você acredita. Fato é, nós seremos confrontados com a morte e você vai ter que entregar alguma coisa para isso que você chama de Deus ou nada. O Leibniz tinha uma pegada interessante. Ele falou assim, eu rezo, por que eu rezo? O Leibniz é um dos grandes filósofos que já existiram, tá? Porque se existir Deus, eu fiz minha parte. E se não existir, eu também fiz minha parte. Pelo menos assim, eu tô garantindo. É melhor para você que é ateu que não exista.
Pega aí a imagem do Pantocrator. Você vai ver que Jesus ele tá com o olho meio caído, assim, ó. Depois o Thiago coloca na edição essa imagem. E aí, Como é o nome da imagem? Pantocrator. Eu vou mostrar pra pessoa essa imagem. Pantocrator. Imagem espelhada. Essa imagem, ela é linda demais. Linda, 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 linda. Essa daqui, ó. Esse aqui é o Pantocrator. Aê. Você vê que Jesus ele tá com o olho mais fechado e o olho aberto. Aí você fala, mas por quê? Espelha essa imagem e você tem outras duas imagens aqui, Thiago. Você tem uma imagem mais severa, que é essa daqui, e uma imagem mais tranquila. A imagem mais tranquila é a misericórdia de Deus, infinita misericórdia de Deus, até o final dos tempos. Depois do final dos tempos, a justiça de Deus. Eu vim para trazer divisão nas famílias, eu trouxe a espada. Não tem uma passagem assim? Abandone esposa, marido e me siga. Não idolatre pessoas, me ame. Ó, a justiça é outro nível. A justiça é outra pegada. Então, se eu fosse você, eu começaria a rezar mesmo que pô, Deus, não confio em você, não te conheço, nem sei se você existe. Não vou te chamar de Senhor, porque eu não sei se é Senhor, não sei. Reza, não tem problema. Essa oração é uma das melhores que tem, como que você dá essa tua miséria para Deus mesmo, tá? Porque o negócio vai pegar fogo por aqui. Já tá pegando fogo. Nós estamos chegando em um estado de loucura constante, mas a gente vai se acostumando com essas coisas. Ah, eu sou o que eu sinto ser. Né? A verdade não é essa, é o que eu dito ser verdade, que é muito como hoje em dia, né? Eu sou a régua a qual mede o mundo, e você vai perdendo o referencial, cada vez mais. O amor no coração dos homens esfriará. Você já viu essa passagem do Apocalipse? Daqui a pouco vai ter alguém aí que vai aparecer enquanto aquele que veio para trazer a paz. Fiquem atentos aos movimentos que estão acontecendo, fiquem muito atentos, tá? Eu tenho aí uma suposição que, presta atenção, aquele que é, ao meu ver, o anticristo, ele vai trazer paz no Oriente Médio. Isso está escrito no Apocalipse. Ele trará paz no mundo. Com qual que é o preço? Idolatrá-lo. Ele terá esse preço. Esse é o sinal. O rapaz, o homem que trará paz no Oriente Médio é o anticristo. Leiam La Salette. Essa aparição é assustadora. Nossa Senhora aparece chorando, né? Ela chorando muito. Ela sempre vem triste, né? Eu tenho uma imagem ali, Nossa Senhora das Lágrimas. Pode pegar ela, Gabi, essa imagem. Que ela apareceu em Campinas, né? Se você for ver o olhar de Maria, é um olhar triste, né? Chama Nossa Senhora das Lágrimas. Aí tem as lágrimas dela aqui que ela derramou quando que Cristo estava na cruz, né? Lá. Então ela sempre vem falar que ela está segurando a mão do filho. Né? Que a mão do filho é justa. Então é isso aí que vai vir, né, cara? Tem que identificar, tem que estudar mais. Essa sugestão aqui, esse livro aqui é muito bom que você leia. Desinformação, do Yoel Mihai Pachepa. É um dissidente do movimento soviético, é um ex-chefe de espionagem e um tenente-general, tá? A queda do Muro de Berlim foi ele que planejou. Aquilo lá foi planejado, meu cara. Você fala, como assim foi planejado? É óbvio. Era interessante, a Rússia estava com a economia quebrada. É caro você fazer isso, não é barato você manter esse negócio. E aí eles falaram, vamos derrubar o Muro de Berlim, vamos fingir que o movimento... Eles estão cagando o comunismo, eles querem poder. Muda o nome, não interessa, a gente quer poder, tá? A gente derruba o muro, mostra para o Ocidente uma fraqueza, o Ocidente investe de novo no nosso país... O Estado enriquece via as empresas, e é o que está acontecendo hoje. Você vê aí o Putin queimando dinheiro na guerra da Ucrânia, e não falta não, tá, cara? Estoque de dólares, cara, tudo assim. Ele que planejou, foi um dos caras que encabeçou a queda do Muro de Berlim. Esse livro aqui é sensacional. É o dissidente de mais alto escalão do exército, né? Soviético. Esse livro aí é bizarro. Você começa a ler. E ele que conhece o termo desinformação. E vai ajudar a entender melhor vai essa ajudar parte de manipulação. E esse daqui é um exemplo prático de manipulação de linguagem, né? A linguagem do Terceiro Reich. Ele mostra até como que os judeus na época usavam a linguagem que o Reich instituiu na Alemanha para explicar o próprio judaísmo, quer dizer, quem eles são
para explicar o próprio tempo que eles estavam vivendo, o quanto que a linguagem interfere na percepção e altera a conduta, tá? Isso aqui é extremamente importante. Então, desconfiem. Vocês têm que ter um certo tom de desconfiança hoje em dia, tá? Parar com essa coisa positiva boba. Nós vivemos em um mundo que a felicidade não está aqui. Você tem que ter um tom desconfiado. As pessoas, elas têm uma inclinação ruim, mas elas foram feitas por Deus. Mas você tem que ser desconfiado. Ajude as pessoas, beleza? Mas seja desconfiado. Seja desconfiado. Não abra a sua casa para qualquer um. Não é assim, a gente é muito dado hoje, né? Você vê, né? Pega mal você falar não, pega mal você se posicionar, né? Então você tem que ficar esperto. Fique esperto porque o negócio tá virando, só vai piorar daqui para frente. Beleza? Uma felicidade não é nesse mundo, aqui é no outro. E esteja pronto para derramar teu próprio sangue. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu fico feliz com isso que eu falo? Não fico, mas é o que eu acho que vai acontecer. A gente gostaria que o mundo fosse um arco-íris. Eu gostaria muito, gostaria mesmo. Gostaria que não precisasse, né? Ter que andar na rua com receio de ser assaltado. Que a gente pudesse ser o que a gente quer ser e acabou. Posso imaginar. Mas o mundo é muito agressivo. Hoje né? eu vou ser homem, amanhã eu vou ser mulher. Você pega, a gente tá falando de jesuítas, pô, você vai no meio da mata, você pega malária, bicho, você morre. A mata não é fofa não, cara. Só a serpente aí pega um filhotezinho de surucucu, ele te pica, acaba com você, cara. Tua família inteira com uma picada. A natureza não é fofa. Esses ecochatos aí, não é fofo, cara. A natureza não é fofa. Não existe isso. Lá no Gênesis fala que até a natureza foi distorcida pelo nosso pecado. Meu cachorro, se começar a ter fome, velho, ele vai brigar pra arranjar comida. Não é assim. Se eu tiver aqui, sei lá, morto, é um apocalipse zumbi, sabe aquele que é bem de filme, né? Aí o cara entra dentro da casa, o cachorro tá comendo o ex-dono. Cara, é assim, é instinto, né? É instinto. O bicho tem, a gente não tem instinto, né? Isso é outro papo também pra vender curso que enche a cabeça, né, cara? Domine os seus instintos. A gente não tem instinto, a gente tem razão, né? Nós temos apetites. Você raciona. Eu escolho fazer jejum, eu escolho ficar sem comer. Meu cachorro não, porra. Ele não vai ficar sem comer porque ele quer. É porque ele não consegue comida. A partir do momento que ele tem comida, ele vai comer comida. Procriação é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tem castidade, né? Canina. É o cachorro que olha pra fêmea e fala, não desejo essa fêmea, né? Eu segurarei o meu desejo de procriação, não. Então, instinto é uma inclinação muito fácil, assim, direta, né? Espontânea. O apetite não, o apetite você pode escolher. Então você vê que nós somos confundidos na base do ser humano, que a gente chama de ontologia, né? Na base de entendimento de quem é a pessoa, e nos relacionamos com uma coisa que foi passada para nós, que não sabemos que raio de coisa que é essa, e usamos dessas argumentações, dessas palavras, para relatar um mundo que de fato não sabemos o que é esse mundo. Exemplo na minha área, mente, né? Mas é porque minha mente, o que é mente? As pessoas não têm definição de mente. O ego, o que é ego? Os caras não sabem definir o que é ego, mas fala como se só fosse uma realidade concreta aquele negócio, para explicar outras realidades abstratas. E no final das contas não explica nada, porque não sabe nem a definição básica daquilo que se pretende explicar. E assim a gente vai caminhando em uma vida oca, até tombar na própria cova. Beleza? Então desconfie. Desconfie de que é fácil. Desconfie de caminhos fáceis. Isso é ditado antigo, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Desconfie de facilidades. Não existe facilidade nesse mundo. Desconfie de narrativas que tentam explicar o mundo, porque o mundo não é facilmente explicável. Desconfie de soluções simples para problemas complexos. Esse é outro tom também dessas narrativas. Basta a gente acabar com eles, que teremos a nossa liberdade. Basta a gente acabar com a fome, que teremos... Não é assim. O ser humano, mesmo quando ele está sem fome, ele tem outros apetites. A ambição, a ganância, por exemplo, né? A avareza. Então não é simples assim não, tá? Veja, não tem resolução para esse mundo. Ponto final. Desencana disso. Assuma a sua miséria e busque a misericórdia de Deus. É essa a nossa missão aqui. Curta, comente, compartilhe e passa para aquele teu amigo que vai me odiar assistindo esse vídeo, que eu não me importo. É nóis, cara. Ó, dorama. Do nada, no meio do vídeo. Doraminha. Manda pro Dorameiro esse vídeo. Dorameiro. Pô, assisti um dorama de zumbi, achei legal, hein? Se você